Tem previsão dele reparar o problema, né? Então, bom dia a todos. Quero aqui deixar o meu agradecimento pelo interesse, pela participação de todos vocês em mais uma audiência pública que o Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região realiza com o objetivo de aperfeiçoar e democratizar suas ações no âmbito do nosso regional. Através dessas audiências públicas é que nós conseguimos obter alguns detalhes, algumas ideias, algumas sugestões para que democraticamente a gente obtenha uma melhoria nas ações do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região. Essa audiência pública de hoje, ela tem por objetivo a verificação, a constatação das metas de 2020 e obter propostas iniciais para a gente elaborar as nossas metas para 2021. O cumprimento das metas nacionais em 2020 e metas propostas para 2021, considerando as ações temporárias e emergenciais de precaução e prevenção ao contágio pelo coronavírus, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região. Em síntese, essa é a temática da nossa audiência pública. A gente sabe que as metas nacionais fazem parte da Estratégia Nacional do Poder Judiciário e representam um compromisso firmado anualmente pelos órgãos do Poder Judiciário para melhoria na prestação jurisdicional. Ela foi instituída pela Resolução CNJ 198 de 2014. A Estratégia Nacional estabelece os macros desafios do Poder Judiciário para o período, sendo aplicável a todos os conselhos de justiça e tribunais do país, com exceção do Supremo Tribunal Federal. Tradicionalmente, as metas nacionais são votadas e aprovadas pelo presidente dos tribunais no Encontro Nacional do Poder Judiciário, evento organizado pelo CNJ anualmente. Inclusive, nós já estamos participando de audiências preparatórias para esse evento. A governança é exercida pela Rede de Governança Colaborativa do Poder Judiciário, instituído pela Portaria 138, de 13 de agosto de 2013. Iniciou com a função de auxiliar o processo de construção da Estratégia Nacional do Poder Judiciário e, posteriormente, com o papel de coordenar o processo de formação das metas nacionais a partir da Resolução número 198, de 1º de julho de 2014. Em 23 de abril de 2019, foi editada a Portaria CNJ número 59, que regulamenta o funcionamento e estabelece procedimentos sobre a Rede de Governança Colaborativa. A Rede de Governança Colaborativa do Poder Judiciário é composta por representantes dos órgãos do Poder Judiciário e tem o objetivo de propor diretrizes relacionadas com a Estratégia Nacional do Poder Judiciário, impulsionar sua implementação, monitorar e divulgar os resultados, bem como atuar em temas voltados à governança judiciária, buscando a melhoria dos serviços jurisdicionais. Com o ciclo da Estratégia Nacional 2015-2020, o processo de formação de metas nacionais passou a ser mais democrático e participativo, e a cada ano o CNJ vem buscando aperfeiçoar esse processo, a fim de torná-lo mais transparente e possibilitar maior envolvimento das pessoas. Os tribunais, para isso, por meio de workshops, consultas públicas, pesquisas internas e reuniões temáticas, colhem propostas que podem sugerir a criação ou alteração de metas. Então, meus senhores, é esse o objetivo da nossa audiência pública. A gente, de forma democrática, de forma bastante transparente, a gente, já que está fechando o ciclo do 2015-2020, a gente fechar as nossas propostas de novas metas ou alteração das metas para, a partir de 2021, a gente ter aplicabilidade em nosso tribunal. Como eu disse, as metas são coordenadas pelo CNJ
que faz aquele encontro nacional, e nós já estamos participando de audiências preparatórias. Mas essas metas são votadas, né, pelos presidentes dos tribunais. Então, é sempre que a gente vai participar desses encontros de natureza nacional, de formação pelo CNJ das metas nacionais, a gente tem que ter uma posição do nosso tribunal a respeito de qualquer eventual alteração, melhoramento ou supressão dessas metas. Então, esse é o objetivo do nosso tribunal, da audiência pública realizada pelo nosso tribunal, e a partir daqui eu não estou me ouvindo, né? Cortaram o meu som. Não, eu ouço, continua. Estamos ouvindo. Estão ouvindo? Então, Audível. porque aqui está parecendo um som cortado, mas tudo bem. Mas então, a partir de agora, para simplificar, eu passo a condução para o nosso assessor de planejamento, gestão e estratégia, José Barbosa, para que ele dê o delineamento geral do desenvolvimento dessa audiência pública. Barbosa, passo a palavra para você, então, para conduzir essa fase da audiência pública. Obrigado, doutor Nicanor, desembargador-presidente do TRT, e quero, nesse momento, pedir permissão em seu nome, cumprimentar todos que estão participando aqui, para a gente ir direto ao assunto. Então, como o senhor disse, nós estamos aqui hoje para discutir alguns pontos importantes em relação ao cumprimento das metas ainda em 2020 e principalmente das propostas, das metas que o tribunal deve levar ao grupo de tribunais da Justiça do Trabalho as metas que serão estabelecidas para o ano de 2021, cujo planejamento estratégico de 2021 passa a compor um novo ciclo de planejamento no Judiciário Brasileiro, que é um novo ciclo de 2021 até 2026. Então, eu peço permissão aqui nesse momento para mim compartilhar uma apresentação, de forma que fique mais fácil de nós acompanharmos aqui o que nós estaremos discutindo nesse dia. Acho que todos estão visualizando, né? Então, como o doutor Nicanor já disse, a nossa audiência hoje ela faz parte da PIM, que é uma proposta inicial de metas para 2021, e tem como tema aqui o cumprimento das metas nacionais de 2021. Tem metas propostas para 2021, considerando principalmente o momento excepcional, considerando as ações temporárias e emergenciais de ações de gestão, foi estabelecida no âmbito do TRT da 24ª Região e em todos os outros tribunais. Os objetivos principais dessa nossa reunião hoje é, de fato, em primeiro momento, promover a gestão participativa, ou seja, permitir que todos tenham oportunidade de participar, de trazer sugestões, de criticar ou de trazer novas ideias em relação às ações do tribunal, principalmente nesse momento, e em relação às metas das quais a gente busca o cumprimento dela ainda em 2021, de debater essas condições de ações para o cumprimento dessas metas e, como coloquei aqui, coletar as sugestões, né? Então, assim, nós esperamos a participação de todos que estão aqui na audiência para que possam contribuir com a gestão e com a administração do tribunal para que a gente possa buscar o cumprimento dessas metas ainda em 2021. Então, os tópicos de discussão, como a gente já tinha colocado, metas nacionais 2020, proposta de metas 2021, o nosso plano de retomada das atividades presenciais, no qual o tribunal ainda se encontra na fase de desenvolvimento. A gente, de fato, vai chegar um momento do qual nós iremos retornar, não se sabe exatamente qual é a data para isso, o tribunal tem tomado todas as precauções e preocupações em relação a isso, para que o retorno, de fato, ele se inicie no momento em que a administração do tribunal tenha total segurança e que todas as autoridades sanitárias, de fato, possam autorizar esse processo.
e coletar aqui essas contribuições de ações institucionais para que nós possamos cumprir essas metas. Eu trago aqui um quadro do qual a gente pode explorar um pouquinho. Essas são as metas das quais a gente busca, ainda agora em 2020, o cumprimento, né? Então, são metas aqui, nós trouxemos as metas específicas da área judiciária, que são as metas que impactam diretamente para a sociedade e de modo bem específico, a atividade fim do tribunal. Então, nós podemos observar aqui um rol de 6 metas, né? Pela sua numeração, pelo CNJ, é a meta 1, a meta 2, a meta 6, a meta 7, e ali embaixo a meta 3 e a meta 5. Né? A meta 1 ela diz respeito à diminuição do acervo no âmbito do tribunal, e ela prevê julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente. Então, agora, em 2020, o tribunal deve, como meta, julgar mais processos do que o número de processos que estão entrando durante o ano. A meta 2, que está diretamente relacionada aos processos mais antigos, então ela seria identificar e julgar até 31/12 agora de 2020, pelo menos 92% dos processos distribuídos até 31/12 de 2018. Então, reduzir o acervo de processos mais antigos, que tem como objetivo principal, de fato, melhorar a celeridade dos processos. A meta 6, que é identificar e julgar até 31/12 de 2020, pelo menos 95% das ações coletivas distribuídas até 31/12 de 2018. A meta 7 é identificar e reduzir em 2% o acervo dos 10 maiores litigantes no tribunal em relação ao ano anterior. Então, ou seja, em relação aos 10 maiores litigantes, aqueles que possuem o maior número de processos no tribunal, nós teríamos que reduzir 2% desse acervo hoje em relação àqueles processos que se encontraram pendentes em 31 de dezembro de 2019. Manter o índice de conciliação na fase de conhecimento em relação ao biênio 2017-2018. Em 2017-2018, o tribunal alcançou um índice de 45,57% de seus processos resolvidos em forma de acordo, em conciliação. Então, a nossa meta é manter esse índice agora em 2020, que é de 45,57%. E, por último, a meta 5, que é baixar quantidade maior de processos de execução do que o total de casos novos no ano corrente. Então, a gente vai acompanhando o número de processos que entram na fase de execução durante o ano de 2020, e o tribunal tem como meta, isso estabelecido nacionalmente, de julgar quantidade maior do que aqueles que entraram. Então, nós podemos ver aqui na primeira coluna de desempenho que em 2019, em relação à meta 1, o tribunal alcançou um desempenho de 107% de cumprimento. Então, ou seja, o tribunal conseguiu cumprir a meta 1, que foi julgar mais processos do que eles que entraram no corrente. Ou seja, o tribunal promoveu contribuição desse acervo. A meta 2, em 2019, o desempenho do tribunal chegou a 103,26%, ou seja, o tribunal julgou mais de 93% dos processos em 2019 em relação aos processos pedidos, que naquele ano era em relação aos processos de 2018. Em 2019, o tribunal, na meta 6, em relação às ações coletivas, o tribunal chegou perto do cumprimento. O tribunal alcançou um desempenho de 99,41%. Então, ele teria que chegar a 100%. Faltou muito pouco para o tribunal cumprir essa meta em 2019. A meta 7, que foi o julgamento dos processos de diminuição do acervo de processos dos 10 maiores litigantes, o tribunal alcançou um desempenho de 59,56%, muito aquém daquilo estabelecido em 2019 em relação ao seu cumprimento. Em relação à conciliação, o tribunal em 2019 alcançou um desempenho de 99,42%, ou seja, também não cumprindo essa meta no ano de 2019. Essa é uma meta, vale observar aqui, que ela é uma meta, ela é específica do primeiro grau de jurisdição, tanto a meta 3 quanto a meta 5. A meta 5, que era baixar
quantidade maior de processo de execução. O tribunal bateu a meta, inclusive acima de 100%, e conseguiu um desempenho de 106,44%. E aí vem a questão da nossa discussão 2020. Então, nós acabamos de fechar o primeiro semestre, em relação aos dados estatísticos de 2020, e nós temos aqui nos dois quadros aqui a performance do tribunal em relação até o momento, com o fechamento do primeiro semestre, de cumprimento dessas metas. Então, em relação à meta 1, o primeiro grau está com desempenho de 92,99% e o segundo grau de 110,76%. Na meta 2, que são os processos antigos, o tribunal deve julgar os processos distribuídos até 31 de 12 de 2018. O nosso desempenho no primeiro grau está na faixa de 100,75% e no segundo grau de 108,70%. Na meta 6, 102,11% para o primeiro grau e 105,26% para o segundo grau. A meta 7, que é identificar e reduzir em 2% o acervo dos 10 maiores litigantes. No primeiro grau, nós temos um desempenho de 129,29% e 108,85%. Podemos observar que neste ano o tribunal está muito bem em relação ao desempenho de 2019. Mas há uma discussão a se fazer, porque nós estamos apenas no fechamento do primeiro semestre, e nós temos que pensar no cenário para o segundo semestre, que é uma coisa bastante incerta em relação ao que está aí, que nós podemos acompanhar essa pandemia que nós estamos passando em relação ao Covid-19. Então, de fato, a gente fica ainda meio sem uma certeza de como será o comportamento da demanda no segundo semestre, agora em 2020. Em relação à meta 3 e à meta 5, que é apenas para o primeiro grau, o índice de conciliação hoje no primeiro grau, o desempenho do tribunal, nós devemos alcançar um índice de 45,57% dos processos sendo resolvidos em acordo, ou seja, em conciliação, mas estamos com desempenho de 98,49%. Estamos está esse 0,57%. E em relação aos processos de execução, o desempenho nosso hoje no primeiro semestre é de 86,27% de desempenho em relação a essa meta 5 dos processos de execução. Então, cabe observar aqui que o tribunal vem cumprindo, né? Se nós aglutinarmos aqui em primeiro e segundo grau, até o primeiro semestre, o tribunal tem cumprido bem aqui a meta 2, meta 6 e meta 7. Faltando ainda a melhoria do desempenho em relação à meta 1, que é o julgamento dos processos na fase de conhecimento. A meta 3, que é manter o índice de conciliação, né? E a meta 5, que é de baixar a maior quantidade de processos de execução, que nós estamos aqui em 86,27%. Então, fazer uma observação aqui, a grande dificuldade do tribunal hoje, nós podemos observar isso, informações coletadas, inclusive com o público interno, de que, de fato, a grande dificuldade do tribunal hoje é a realização de audiência. Então, não em virtude das limitações técnicas por parte do tribunal, mas a grande dificuldade da realização das audiências é, de fato, a disponibilidade dos recursos tecnológicos por parte dos usuários do tribunal, que seriam advogados e partes. Então, ou seja, há uma dificuldade muito grande hoje ainda de realização dessas audiências de forma virtual pelo fato do acesso à tecnologia. Então, esse é um ponto do qual deve ser explorado e talvez a gente poderia discutir sobre isso, e melhorando essa performance em relação à realização das audiências, a gente melhora diretamente aqui o cumprimento tanto da meta 1 quanto da meta 3. Em relação à meta 5, ainda por consequência da própria Covid-19, nós temos a grande dificuldade de realização de algumas atividades externas e de atividade de outras pessoas que estão relacionadas, de partes interessadas que se relacionam com o tribunal. Nós estamos falando aqui, de fato, em relação ao cumprimento de mandados, atividade externa de oficiais de justiça, e em relação à processo de execução,
E em relação à meta 5, processo de execução, ainda há uma dificuldade em relação à realização de perícias, né? Principalmente aquelas perícias que precisam ser realizadas em loco. Esses são os pontos principais em relação ao cumprimento dessas metas em 2020. Esses são os principais em relação ao cumprimento dessas metas em 2020. Aí, falando de do cumprimento dessas metas, nós temos aqui as propostas que estão sendo discutidas no tribunal em relação à Justiça do Trabalho, e que o tribunal deve oferecer como sugestão para a Justiça do Trabalho o cumprimento dessas metas, que nós poderemos discutir aqui nesse momento. Em relação à meta 1, que é julgar quantitativo maior de processo em relação ao distribuído no ano corrente, a proposta é de julgamento de 100%, né? De 100% desses processos, pelo menos mais um, julgar quantidade maior, sendo com uma característica aqui específica em relação ao ano de 2021, é que traz um outro fator que ele estabelece uma cláusula de barreira, né, que os tribunais poderiam cumprir 100% mais um, ou estaria cumprido essa meta aqueles tribunais que alcançarem uma taxa de congestionamento pelo menos igual a 25%. Por que isso acontece? Pode acontecer em relação a esse estado que nós estamos vivendo de pandemia, de um acervo ainda um pouco pequeno, de não haver, de fato, a disponibilidade de processo para se julgamento nos tribunais conseguirem cumprir bem o seu desempenho, chegar a uma taxa de condicionamento de 25%, que é uma taxa de condicionamento bem pequena, e, de fato, o tribunal não ter ainda o processo acervo para ser julgado, e aí o tribunal ficaria como se não estivesse cumprindo a meta. Mas seriam dois parâmetros. Ou ele julga quantidade maior, 100% pelo menos mais um, ou alcança uma taxa de condicionamento equivalente a 25% ainda em 2021. A outra meta, que seria julgar em 2021 um X%, que seria esse percentual dos processos distribuídos até 31/12/2019, que nós estamos falando aqui dos processos antigos, a proposta é de 95%. Então, a meta para 2021 seria julgar pelo menos 95% dos processos distribuídos até 31/12/2019. Essa seria a proposta para 2021. Em relação à taxa de condicionamento, que é uma meta nova para 2021, como proposta seria a diminuição em 2% da taxa de condicionamento líquida das execuções não fiscais, não incluiria aqui as execuções fiscais, em 2% com relação ao ano anterior. Então, o tribunal fecharia a taxa de condicionamento líquido dos processos de execução em 2020, e em 2021 teria que reduzir essa taxa, tá, em 2%, em 2 pontos percentuais. A próxima meta de aumentar em 2021 o índice de conciliação em 1% com relação ao ano anterior. Então, ou seja, se o tribunal alcançar a meta desse ano de 2020, que está estabelecida em 45,57%, em 2021, o tribunal deveria alcançar pelo menos 46,57%, que seria um aumento de 1% em relação ao ano de 2020. A próxima meta é identificar e julgar até 31/12/2021 95% das ações coletivas distribuídas até 31/12/2018. Então, 95% é o índice proposto para o julgamento das ações coletivas em 2021. E, por último, em relação à meta da área judiciária, teria como meta uma redução de 2% em relação ao acervo dos 10 maiores litigantes em 2021, em 2020 no tribunal. Então, nós chegaríamos aqui em 2020, pegaríamos o acervo dos 10 maiores litigantes, e em relação a essa quantidade de processos, em 2021 nós teríamos que fechar o ano com 2%, um número menor do que fechado no ano de 2020. Então, essas são as propostas e metas para o ano de 2021, já começando um novo ciclo de planejamento estratégico no âmbito do judiciário brasileiro. Então, colocado esses dados aqui e essas informações, nós trazemos aqui alguns pontos de discussão, do qual agora nós pedimos a participação
das pessoas que estão participando aqui dessa audiência pública, e eu exploro alguns pontos aqui, né? As dificuldades, né, das quais o tribunal foi obrigado a enfrentar, e nós estamos enfrentando, a administração, volto a repetir, a administração hoje o tribunal tem em vigor uma portaria, portaria da RTC 16, da qual ela consolida todas as ações temporárias e emergenciais de precaução e de prevenção ao contágio pelo coronavírus. Principalmente, o ponto principal dela diz respeito ao novo formato de trabalho proposto. Temos a força de trabalho do tribunal hoje, exercendo suas atividades em teletrabalho, né? E aí a gente pode até questionar a produtividade em relação a magistrados e servidores, ela diminuiu em relação ao modelo anterior do trabalho presencial, no que diz respeito especificamente aqui à atividade judiciária? Então, em acompanhamentos estatísticos, nós podemos constatar que a produtividade ela não caiu, né? E eu volto a dizer, nós temos ainda uma dificuldade em relação à infraestrutura tecnológica, na qual o acesso da população, de fato, às ferramentas e à nossa infraestrutura de comunicação de dados, principalmente no estado de Mato Grosso do Sul e algumas regiões, nós temos ainda algumas deficiências e dificuldades em relação à qualidade dos links de comunicação de internet, a qual possibilitaria e possibilita para que as partes e advogados possam participar dessas audiências, né? Outro ponto, as atividades externas, especificamente em relação ao cumprimento de mandado, em relação às medidas estabelecidas pelas autoridades sanitárias e pelos cuidados que devem ser tomados, ainda há uma cautela e um certo cuidado em relação ao cumprimento de mandado. Então, ou seja, nesse ponto, o tribunal ainda não consegue manter a mesma performance, o mesmo desempenho em relação ao modelo anterior, antes dessa pandemia. E assim vem a dificuldade em relação às perícias, os peritos também com grande dificuldade de realização de suas perícias, principalmente em loco, né? A situação financeira das empresas também, que isso deve impactar diretamente aos processos de execução, ao cumprimento de suas obrigações, que a gente vem acompanhando essa dificuldade econômica nesse cenário não só nacional, mas mundial hoje, em relação ao Covid-19. A demanda processual é um fator que nós devemos discutir. Ainda não se sabe qual o cenário futuro, como será o segundo semestre de 2020, como será o ano de 2021 em relação à demanda processual na área trabalhista. Será que nós teremos um grande número de reclamações trabalhistas? Isso vai se manter? Isso vai diminuir? É uma coisa que deve ser estudada e que deve ser discutida. E outro aspecto importante é a retomada gradual das atividades presenciais. Então, ou seja, o tribunal não tem ainda uma data específica para o retorno às atividades presenciais, não tem ideia sobre isso, mas, de todo modo, o tribunal tem trabalhado bastante em relação à construção de um plano que possa garantir total segurança às pessoas nesta retomada das atividades presenciais. E cabe colocar também que qualquer tipo de retomada, ela de fato ela vai ser gradual, ou seja, não há a mínima condição de, no momento de iniciar essa retomada, que ela seja feita de forma totalmente de 100%. Então, ou seja, é um período de readaptação, isso para todas as organizações, todas as instituições, isso mundialmente falando, né? Então, é um novo normal, como todo mundo vem discutindo. Então, a retomada das atividades presenciais, de fato, elas serão gradativas. Então, esses são os pontos iniciais no qual eu queria colocar, e com a permissão do desembargador presidente, Dr. Nicanor, eu, nesse momento, eu abro a palavra para os participantes para que a gente possa iniciar essas discussões, principalmente em relação a esses aspectos aqui que nós discutimos, em relação ao cumprimento dessas metas ainda em 2020 e das propostas que foram feitas para 2021. Então, eu deixo aberta a palavra para quem gostaria de colocar alguma coisa.
Ninguém? Alguém que esteja acompanhando também pelo YouTube, se quiser passar alguma mensagem pelo chat, nós temos pessoas que estão coletando as manifestações e a gente pode trazer ela para a discussão aqui no ambiente de videoconferência. Algum magistrado, algum servidor de vara do trabalho? Barbosa, eu gostaria de maior detalhamento sobre o seguinte. Nós, segundo você nos anunciou, a pandemia não fez tanto impacto assim até o momento em relação à questão da produtividade no primeiro grau. Mas, como você bem noticiou, a gente tem um represamento muito grande das audiências. E aí uma tendência natural é que com a retomada, o primeiro grau se veja muito exigido em termos de fazer pauta de modo mais significativo do que fazia antes. E isso num contexto de retomada cada dia mais longínquo, né? Que cada dia que passamos nesse regime de trabalho emergencial é um acúmulo em termos de audiências a realizar que nós temos. São poucas que têm tido sucesso no modelo telepresencial. Isso não interfere em relação aos números para 2021? Você não acha que isso vai abalar, inclusive, a questão até a meta da execução? Porque a tendência natural é que o pessoal concentre o esforço nas pautas, que são onde a coisa mais acontece, ali que os acordos são entabulados, que o judiciário se apresenta à população, enfim, ali é que a gente tem um destaque maior naturalmente. Como você vê esse cenário e essa previsão de meta em relação a 2021? Isidoro, o senhor colocou um ponto bastante discutível, né, em relação a isso. Então, até em reuniões que nós já tivemos a oportunidade de participar com os órgãos superiores e outros tribunais, de fato, há uma preocupação muito grande em relação a isso, porque ainda, apesar de já estarmos aqui na metade do ano de 2020, nós não temos ainda total certeza de como esse ano vai fechar. E como o senhor bem disse, essa dificuldade tecnológica hoje para a realização de determinadas audiências, em específico em determinadas regiões, de fato, elas irão represar, estão represando, né? E nós teremos, no momento da retomada, que é outro fator preocupante também, né? Eu disse, essa retomada ela deve ocorrer de forma gradual, ela não vai ser uma retomada tipo, retomamos amanhã, e amanhã estaremos com 100% da força de trabalho em sala de audiência, tendo audiência o tempo todo, o dia todo, porque nós também precisamos garantir segurança tanto para o público interno quanto para o público externo. Então, nós vamos demorar um certo tempo para que a gente possa dizer assim, colocamos em dia a nossa agenda de audiências a serem realizadas no primeiro grau, né? Por isso, há uma preocupação em relação a essa proposta de metas para 2021. Né? Então, aqueles índices que eu coloquei aqui que estão sendo propostos são índices que são bastante factíveis, olhando do ponto de vista anos anteriores, mas, de todo modo, a gente adianta que o próprio CNJ hoje possui uma comissão de discussão em relação a uma relativização das metas ainda para 2020 e uma rediscussão ainda no final do ano em relação a essas metas para 2021, com dois fatores específicos, tanto em relação à pandemia, mas também em relação ao novo plano para 2021, 2026, que nós entramos em um novo ciclo, porque em 2020 termina o ciclo atual do nosso planejamento estratégico, né? Mas eu posso dizer para o senhor que o grande objetivo em relação ao Plano Estratégico Nacional, do qual o CNJ pretende explorar muito, é de fato a diminuição do acervo, ou seja, a diminuição da taxa de congestionamento de processos
em relação a todos os tribunais no país. Talvez um ponto que ajude também a gente a manter esses percentuais aí sugeridos seja a questão de que a distribuição, pelo menos momentaneamente, ela teve um decréscimo, né? Sim, de fato, né? Talvez as metas das quais a gente tenha que cumprir em 2021, que elas tomem como base o ano de 2020, pode ser que não tenhamos grande dificuldade de cumprimento. Mas aquelas metas que estão diretamente relacionadas à produtividade, tomam como base o próprio ano 2021, pode ser que nós tenhamos grande dificuldade, até porque foi colocado anteriormente aqui, a grande pergunta é como vai ficar a demanda em 2021? Ou seja, então, se nós olharmos para o cenário mundial, se no início, até o fechamento do primeiro semestre do ano 2021, nós tivemos uma vacina acessível à população, e nós falarmos que voltamos à atividade, vamos chamar assim, não sei se esse seria o termo correto, mas voltarmos a uma vida normal, né, igual com relação ao que tínhamos antigamente, a grande pergunta é como será a demanda da Justiça do Trabalho? Né? Será que existem processos, demandas represadas? E eu não sei se nesse momento aqui, durante a audiência, se há alguma participação aqui de algum representante da OAB, se poderia nos ajudar, mas de repente, como isso ficará? Será que nós teremos uma demanda alta? Será que ela estará estável? Será que ela irá diminuir? Então, isso impactará também no cumprimento dessas metas. Mais alguém? Barbosa, é, apenas se pudesse apenas esclarecer, porque você informou que o próprio CNJ está buscando uma flexibilização para as metas de 2020. Isso importa em que os tribunais, em realidade de cada um, estejam com dificuldade de cumprimento dessas metas? Sim, há uma comissão hoje no âmbito do CNJ para que estude caso a caso cada uma das metas. E aí não é um problema exclusivo do TRT da 24ª Região, mas de todos os tribunais. E o fator que mais implica hoje, de fato, nós estamos falando em cumprimento, julgamento de processos em virtude da dificuldade de realização das audiências e, ao mesmo tempo, também a grande dificuldade em relação à resolução dos processos em fase de execução, justamente devido ao impedimento de determinadas atividades externas, como cumprimento de mandados e de realização de pendências. Então, isso é um problema de todos os segmentos de justiça e todos os tribunais. Então, o CNJ tem estudado isso e agora, até a reunião final, que deve ocorrer aí no mês de novembro, né, no fechamento da reunião nacional do CNJ, da Rede Colaborativa de Governança, nós acreditamos que o CNJ deverá divulgar e passará aos tribunais isso de forma oficial, qual foi o resultado desses estudos e o que o CNJ está pensando em relação ao cumprimento dessas metas agora em 2020. Nós temos aqui no grupo a participação de algumas pessoas, inclusive, se alguém específico da área de primeiro grau aí, se pudesse trazer para a gente, eu acho que poderia contribuir aqui de forma bastante rica, seria importante para a gente. Como está a atividade hoje, especificamente nas unidades do primeiro grau de jurisdição, nas varas de trabalho? Não sei se alguém poderia trazer algumas informações aqui de quais são, de fato, se cabe, de fato, se essas são as grandes dificuldades mesmo, se há dificuldade em relação ao teletrabalho ou não, como está a produtividade, se alguém puder contribuir.
Fátima do Sul, Corregedoria, Cláudia, você tem alguma coisa a comentar em relação à realização do acompanhamento hoje das correções? Como é que está a situação em relação à unidade de primeiro grau? A Cláudia está dizendo aqui que ela está com dificuldade com o áudio. Barbosa, eu vou trazer aqui alguns relatos que os colegas têm me passado, diretores, juízes. Uma preocupação grande que eles têm, por exemplo, que já era presente antes da pandemia, se agravou muito com ela, são os processos que envolvem acidente de trabalho, deveriam ser prioritários, são prioritários, né, por normativo e por metas estipuladas, e eles estão muito prejudicados pela longa fila que está se formando para a realização de perícias. E sem essas perícias não há como solucionar essas causas, em grande parte, né? Só algum outro caso que a gente consegue algum acordo, que é difícil, inclusive por envolver matéria médica. E aí eu lembro a todos que nesse ponto e também em relação à questão das diligências, a gente tem pauta do Tribunal Pleno, né, na próxima sessão. Um dos temas para se discutir é esse, que houve sugestão do Comitê de Crise sobre retorno ou não de perícias médicas e de diligências dos oficiais de justiça. A matéria vai voltar à discussão do Pleno, mas ela já preocupa o primeiro grau, porque a fila tem se tornado muito grande. Outro relato que a gente teve muito frequente é que as pessoas têm dificuldade para realizar as tarefas por falha de internet, de mobiliário, apesar do tribunal ter empenhado esforços no sentido de ceder essas coisas, você não tem a mesma dinâmica em casa, principalmente com divisão de tarefas que usualmente a gente não tinha no trabalho, né? As pessoas têm que conviver com auxílio aos filhos, a outras demandas domésticas, que está todo mundo concentrado em casa e fazendo uso do teletrabalho, do estudo também pela internet. Isso tem gerado dificuldade. A gente ainda tem algum ruído na comunicação com os advogados, embora a gente perceba que os canais funcionam, as varas atendem, é comum que o advogado não goste do desfecho que o atendimento gerou, porque não atende uma pretensão dele, e aí ele aciona ora ouvidoria, ora juízes auxiliares, ora corregedoria, e muitas vezes é com queixas que você percebe que tem muito mais a ver com o fato de que a pretensão dele não foi resolvida como ele pretendia do que por falta de atendimento. Mas são cenários que vão apresentando dificuldades que a gente não tinha antes e que mostram também um desgaste maior, né? Os colegas noticiam muito, por exemplo, a questão da duração das audiências telepresenciais. Ela é maior, porque existe um déficit de comunicação, existe um déficit de concretização de soluções, aquele contato próximo, a proximidade dos juízes e dos advogados, ela permitia um resultado melhor. Eu mesmo gostava muito desse contato com os meus colegas advogados e via neles grandes aliados. E aí você percebe que as pessoas também têm um receio por ser filmado, por ser... Elas não estão à vontade. É um fato. O cenário telepresencial não reproduz a capacidade de diálogo e de interação que as nossas audiências presenciais têm. Ok. Bom, eu só vou voltar aqui em relação àquela apresentação. Eu queria, só para a gente poder fechar em relação ao processo participativo,
né? Então, em relação a essas propostas de metas para 2021, eu gostaria de indagar aqui, de perguntar aos participantes, em relação a esses valores, a esses índices propostos para 2021, considerando todos esses fatores dos quais nós discutimos aqui, principalmente em relação a que o doutor Isidoro acabou de dizer que a grande dificuldade de realização digital, acabou de dizer que a grande realização das agências digital, pergunta aos participantes, alguém tem alguma observação em relação a esses índices? Alguém quer propor alguma coisa ou questionar alguma coisa em relação a esses índices para 2021? No caso aqui de julgar mais processos, de julgar pelo menos 95% dos processos que foram concluídos até 31 de 12 de 2019, de diminuir a nossa taxa de cancelamento e execução em 2%, vocês acham viável isso? Aumentar em 2021 nosso índice de conciliação em 1%, será que isso será possível? 95% das ações coletivas, há a possibilidade de julgar essas ações coletivas, 95% delas, há a possibilidade de nós reduzirmos o nosso acervo dos 10 maiores litigantes em 2 pontos percentuais. Então, eu gostaria, se alguém tem alguma coisa a colocar, porque é justamente nesse momento o tribunal está abrindo esse processo participativo para que a gente possa levar isso ao nosso órgão superior hoje, o CNJT, e para que isso vá até o CNJ. Se vocês me permitirem, só queria puxar aqui, e aí, doutor Isidoro, até para a gente discutir aqui, essa proposta foi colocada aqui, em relação ao Está havendo tribunal. uma falha no seu áudio, Barbosa. Eu tenho dificuldade de entender nesse momento. Pode retomar a frase do início, por favor? Apesar de parecer aqui o menor de conciliação, de redução Tá, tô retomando. Melhorou agora? Agora sim, antes estava difícil de entender sua fala. Tá, então, em relação a esses índices aqui, só tentando puxar um ponto aqui, do qual foi fechado esse índice de 1% de redução na conciliação, em relação ao ano de 2020, né? É claro que em 2020 nós estamos falando aqui de realização o número de audiências ele reduziu um pouco, até consideravelmente. Então, em relação ao 2020, a gente teria que reduzir 1% da nossa performance em relação à conciliação. Mas como nós estamos falando de um novo ciclo de planejamento, a grande pergunta é 1% é um percentual alcançável ou não? Para mim, em particular, eu acredito que se nós tivéssemos uma condição normal, eu diria que seria um grande desafio, né? A gente reduzir 1%, considerando a nossa performance de 2018 de 45,57%, né? Aí em 2029, que nós chegamos também a esse patamar de 44%, 45%, nós teríamos que reduzir. Então, ou seja, será que em 21 a gente teria condições de manter o índice de conciliação na faixa de 46%? É uma pergunta. Então, essa é uma, assim, dos pontos que eu estou vendo aqui em relação às metas, eu acredito que esse seria o mais crítico. Então, A minha maior incerteza nesse ponto é por conta da própria incerteza do momento que a gente vai retomar e se isso persiste, né? Se a nossa atividade presencial persiste em 2021. A tendência é que isso aconteça. Mas o próprio cenário de problema da economia, problemas econômicos, de represamento de demandas, a gente já viu isso em algumas situações, ele
favorece normalmente a composição. A tendência, eu acredito, que é que a gente tenha assim, um desempenho bom em 2021 em relação à conciliação. O que eu tenho mais preocupação, na verdade, é o primeiro item da meta ali, a julgar quantitativo maior de processo em relação aos distribuídos. Porque nós vamos ter o espólio de audiências, pendências do ano de 2020 e a tendência, retomada do trabalho presencial, é que a distribuição aumente em 2021. De fato, é um esforço grande, né? É o que Justamente mais me essa. preocupa é esse primeiro item. Os demais não vejo tanta preocupação. Agora, o primeiro me parece que envolve essas variáveis que eu citei e elas vão dificultar o cumprimento. Na sua visão, o senhor acha que caberia talvez ao tribunal levantar a possibilidade talvez de redução desse 100%, talvez de não conseguir chegar ao 100% do julgamento? Historicamente, a gente costuma julgar, né? O mesmo tanto de distribuídos e até mais. O problema é que a gente está com um trabalho, esse sistema que produz menos desde março, né? E sem uma previsão de restabelecimento da normalidade para os próximos meses ainda. Então, como você bem pontuou, ainda que o tribunal opte pelo retorno, e ainda não sabemos quando isso se dará, ele será gradual, fracionado. A gente não pode, por exemplo, pensar em retomar a audiência feito a gente tinha no Foro de Campo Grande, com todas as varas, marcando audiência à tarde, cheio de gente, um monte de pessoas aguardando e participando. Isso não vai ser possível. Então, esse seria um ponto de questionamento em relação a essa meta de 2020. Meurenes nos ouve? Meurenes tem acompanhado, né, o desempenho historicamente nosso lá com o grupo da estatística, ela, a Lia. Meurenes? Você me ouve? Ouço. Fale apenas um pouco mais alto, por favor. Eu gostaria da sua colocação em relação a esses números, Meurenes, que você tem trabalhado junto com a gente faz tempo no exame dessas metas, né? Sim. É o seguinte, doutor, essa meta 1, ela, assim, apesar de que há que se discutir se é possível ou não, mas essa é uma meta que o CNJ já disse que não vai mexer, sabe? Então, por mais que a gente perceba as dificuldades no alcance, ela permanecerá como 100%. É uma bandeira do CNJ, o índice, se refere exatamente ao índice de processos julgados. Então, essa meta 1 não há o que mexer, julgar quantitativo maior de processos. Por mais que a gente possa encaminhar uma proposta diferente, nisso aí eles não vão mexer. Ele já está dito no plano nacional deles que essa meta eles não mexem, é a bandeira deles. Então, não creio que a gente conseguiria algum avanço encaminhando uma proposta diferente. Em relação às demais, você tem algum complemento? Não, nós conversamos, essa tela aqui já é um consenso de uma conversa já de discussões anteriores, né, com Barbosa. Acredito que os demais índices a gente tem uma expectativa boa de cumprimento. Claro, é uma incógnita toda essa situação, toda essa questão essa situação que nós estamos vivendo, né? Como vai ser a reação a isso? Mas aparentemente, a princípio, assim, na expectativa é que os números estão razoáveis, assim, a proposta é coerente, acredito que seja assim. Alô? Ok. De todo modo, gostaria de perguntar para o Pedro Cameiro aí, presidente do tribunal, se uma dessas colocações do doutor Isidoro, que ele nos traz essa informação até agora, de fato, a gente chega à conclusão que será um esforço de julgamento, com a informação da Meirelles, o CNJ tende à manutenção desse índice de 100% de julgamento. Se assim o presidente permitir, caberia ao tribunal consignar
essa observação junto ao CNJ e ao CNJP, no sentido de uma proposição em relação a esse cumprimento da meta 1 de 100% de julgamento, 100% pelo menos mais um processo, né? Lugar quantitativo maior de processos de 2021. Veja bem, Barbosa, é evidente que a gente pode levar essa consideração o próprio CNJ, mas como a Leorenes falou, me parece que é uma meta que eles não arredam o pé, né? Mas eu acho que vale a pena, sim, a gente ponderar e fazer algumas colocações demonstrando a dificuldade em função dessa situação diferenciada que nós vivemos nesse momento. É evidente que essa predisposição do CNJ de não mudar essa meta, ele com certeza considerou alguns anos atrás, quando foi estabelecida a meta de 2015 para 2020, e situação regular, né? E agora a situação está bem diferente. Então, eu acho que nós podemos ponderar, embora eu ache difícil a gente conseguir uma alteração nesse sentido. Mas eu acho que, pelo menos, demonstrar as nossas preocupações, a gente pode fazer isso. Ok. Então, doutora Carolina, eu não sei se mais alguém tem algum ponto específico, então a gente fica, pelo que eu entendi, a gente fecharia em cima dessa proposta aqui, em relação aos tribunais, que é uma proposta que ela foi estabelecida juntamente com os tribunais de pequeno porte da Justiça do Trabalho, isso numa proposta para a própria Justiça do Trabalho, com essa observação feita agora do Tribunal aqui da 24ª Região, e documentar, né, de consignar a essa observação em relação à meta 1, que é o julgamento de quantitativo mais de processos em 2021. Não sei se alguém traria mais alguma consideração, questionamento em relação a esses índices, mas se alguém não tiver, eu diria, professor, que, na verdade, nós fecharíamos essa proposta aqui de encaminhamento e estaríamos aqui cumprindo o nosso objetivo em relação a essa audiência pública, abrindo ainda a possibilidade de alguém querer discutir mais alguma coisa. Pois é, como diz o Barbosa, se alguém quiser se manifestar, esteja à vontade, a palavra está liberada. Se não, a gente fecha nessa proposta aqui que está, que foi estudada, foi colocada, foi discutida pela assessoria de gestão e planejamento estratégico. E aí a gente daria, né, Barbosa, por encerrada a nossa audiência, não é isso? Sim, senhor. Isso mesmo. Alguém mais quer se manifestar? Não havendo mais nenhum interesse em manifestação, eu agradeço a todos, agradeço a participação, realmente é muito produtivo a gente fazer essas audiências públicas, porque a gente democratiza as ações do tribunal. A gente não faz, são ações de metas para 2021, que, como também foi a de 2020, que envolve interesse geral de todos os integrantes do tribunal, seja a nível de segundo grau, seja a nível de primeiro grau, magistrados, servidores. E essas audiências públicas, como eu disse inicialmente, ela objetiva aperfeiçoar mais ainda as nossas propostas, as nossas ideias e democratizar, abrir para que todos os interessados tenham interesse e possam contribuir para o aperfeiçoamento desses nossos planejamentos. Agradeço a todos, desejo um bom dia e não havendo mais nada a acrescentar, eu declaro então encerrada a audiência pública. Então, bom dia a todos. Bom dia, um abraço Bom a todos. dia.